Dizem que insegurança é o tema do momento. E eu tendo a acreditar. Poderíamos falar de vários tipos de insegurança, começando pela insegurança urbana, assaltos, roubos, furtos, a insegurança jurídica pela qual o nosso país tem passado, onde determinados julgamentos são retomados e decisões que já haviam sido anteriormente tomadas pelo judiciário são novamente trazidas à tona, gerando uma grande insegurança, insegurança em relação ao futuro. Não sabemos exatamente o que acontecerá com a nossa economia, com a nossa política. Diga-se de passagem, uma política, um momento político, aliás, de muita polarização, e quanto mais polarizado, pior. Então, tudo isso tem nos trazido insegurança. Há alguns anos tivemos o advento de uma pandemia global, que foi batizada de Covid-19, trouxe grande insegurança, posto muitas pessoas perderem seus empregos, outras perderem seus negócios, muitas outras perderem entes queridos. E nós não podemos prever quais os próximos eventos na saúde global acontecerão, se teremos novas pandemias, novos terremotos, novos ataques, novas guerras de tal sorte que o ser humano ele está tendo que se adaptar a um momento de muita insegurança. A insegurança sempre fez parte da história da humanidade. Aliás, talvez no passado tivéssemos momentos muito mais inseguros do que os atuais. Mas o que temos observado é que os ciclos eles estão cada vez menores. Os ciclos históricos que já foram de um século, depois os ciclos passaram a ser de 4 décadas, posteriormente ciclos de 2 décadas. A gente observa que hoje os ciclos de mudança estão em menos de 10 anos. Em menos de 10 anos, 7 anos aproximadamente, já tem grandes mudanças macroeconômicas, políticas, sociais. A Europa passa por um momento de grandes transformações sociopolíticas e podemos, assim, sem qualquer bola de cristal, fazer aí uma análise e desenhar o gráfico e entender que aquela Europa clássica que conhecemos nos filmes e nos livros, ela não existirá nos mesmos moldes daqui 30, 40 anos, em função de uma nova cultura presente naquele continente que, por sinal, tem trazido também um momento de muita insegurança. Em termos bélicos, a gente enxerga os Estados Unidos, que nos últimos 50 anos ocupou a função de xerife do mundo, perdendo paulatinamente essa posição de destaque. Novos atores da geopolítica, como, por exemplo, os BRICS, muito bem representado pela China, buscando aí o seu espaço por meio não apenas do soft power, mas por meio também de uma presença bélica e de uma influência econômica absurda em alguns continentes e países. De fato, vivemos um período de mudanças, e mudança sempre nos trará algum tipo de insegurança. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Existe alguma palavra que possa nos trazer algum tipo de consolo, algum tipo de esperança e aplacar as angústias do nosso coração? A gente pode ler aqui num salmo o seguinte: o Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou.
O Senhor protege quem não pode se defender. Esse verso que eu li ele é basicamente uma promessa. Que você possa implantar no seu coração essa esperança e esta fé de que Deus poderá nos ajudar em meio às circunstâncias tão imprevisíveis pelas quais temos passado nos últimos tempos. Que possamos nos agarrar na esperança e na fé. E esta segurança que precisamos, ela não venha das circunstâncias, mas que esta segurança que nós precisamos venha por meio da fé em Deus. Que Deus te dê segurança para dormir tranquilamente nesta noite, colocando sua cabeça no seu travesseiro e dizendo para você mesmo: ó minha alma, descanse em paz, porque o Senhor é o meu refúgio e a minha segurança.